Mas olha só, Ana, agora já vamos entrar no clima da Copa do Mundo, porque hoje vamos estrear uma série especial. A gente sabe que a trajetória da seleção está super ligada às histórias dos grandes times brasileiros, mas a gente tem uma curiosidade muito interessante. 2 deles cederam jogadores em todos os títulos mundiais do Brasil, o São Paulo e o Palmeiras. No nosso primeiro episódio da série Choque Rei nas Copas, você aí vai conhecer um pouquinho sobre os representantes desses clubes na conquista da nossa primeira estrela. O Brasil estava lá no aeroporto. Eu devo dizer com muita sinceridade, eu era muito jovem para entender o que era aquela emoção grande. A recepção que eles tiveram, todo mundo parando eles para tudo. A camisa mais vitoriosa do futebol, que se mistura com a história de 2 grandes de São Paulo. Todas as 5 Copas conquistadas pela seleção tiveram jogadores que vestiam o tricolor do São Paulo e o verde palmeirense. 1958, a primeira vez. Uma seleção que ainda carregava a desconfiança do Maracanaço de 1950, quando perdemos a final para o Uruguai em casa. Vamos dizer a verdade, saímos do Brasil desacreditados. Na lista, pelo lado tricolor, estavam na Copa da Suécia Dino Sani, hoje com 90 anos, além dos defensores Mauro e Dessordi, já falecidos. Sendo que o titular absoluto ali era o Dessordi. Na final ele perdeu a vaga, se contundiu. E quem assumiu foi o Djalma Santos, né, que enfim se consagrou como o melhor jogador da posição naquele torneio por um jogo só. E o Mauro, que era uma promessa, um jogador que enfim seria 4 vezes campeão paulista pelo São Paulo, mas ainda era muito jovem e enfim só ficou no banco. O meio-campista Dino Sani disputou as 2 primeiras partidas na fase de grupos contra Áustria e Inglaterra. Expressar com palavras a emoção da festança na chegada do Brasil pode estar mais difícil por causa da idade, mas os olhos emocionados ajudam a explicar. O Brasil estava lá no aeroporto. O Brasil todo estava no aeroporto? Olha, tá emocionado. Fiquei emocionado. Não é o único. Olha, eu creio que uma das coisas mais bonitas daquele Mundial foi a chegada da Avenida Rio Branco com milhões e milhões de pessoas, desde o aeroporto até a cidade. E foi uma coisa emocionante. José João Altafini, o Mazzola, era o palmeirense na Copa da Suécia. O apelido é por causa da semelhança com o craque italiano Valentino Mazzola, que morreu no avião que caiu com o time do Torino em 1949. O Mazzola era um jogador diferenciado, né? Um artilheiro nato, né? E um jogador extremamente inteligente, entendeu? Acima da média da época, né? Haja vista que ele é campeão em 58 e logo em seguida ele sai para jogar na Itália. Se torna um ídolo, né? De grandes clubes como a Juventus, o Milan, né? Brasil e Itália são países ligados por gerações, laços fortalecidos com a imigração italiana, que teve seu auge nas últimas décadas do século XIX. A Itália, no final do século XIX, sofria diversas crises, né, muitas vezes vinculadas à transformação do campo com relação à Revolução Industrial. Então, muitos imigrantes que vêm para o Brasil são camponeses, pequenos proprietários, arrendatários, pessoas ligadas ao campo. Brasileiros e italianos sempre tiveram algo em comum: a paixão pelo futebol. Com certeza, o nosso vizinho aqui na Rua Javari, o Juventus da Moca, né, que é talvez aí o grande símbolo, né, dessa italianidade do bairro da Moca e da formação também, né, desses clubes de futebol ao longo do século XX na história do Brasil. Assim como o Palmeiras de Mazzola, o antigo Palestra Itália, fundado por imigrantes italianos em 1914 e que virou até nome de rua em Perdizes. A
primeira parada dos imigrantes ao chegarem a São Paulo era a Hospedaria do Brás, que abriu as portas em 1887 e acolheu cerca de 3 milhões de pessoas de mais de 70 nacionalidades. Mas era um serviço bastante rápido. As pessoas chegavam na hospedaria, passavam por essa inspeção, eram registradas, comiam, descansavam, negociavam um contrato de trabalho rapidamente e partiam para o interior do estado. Hoje, a hospedaria abriga o Museu do Imigrante. Este é um dos itens mais valiosos do museu. É o livro de registro das pessoas que chegavam à hospedaria. Esse aqui é de 1901. Traz informações básicas. O nome, a idade, o vapor, que é o navio com o qual essas pessoas chegaram até aqui, religião. E deste outro lado, o nome dos fazendeiros que contrataram esses imigrantes. Eram famílias que chegavam à capital e depois seguiam direto para o interior para trabalhar nas lavouras. Os registros dos antepassados de Dino Sani estão aqui. Em 1891 chegava ao país Rafael Sani, avô do ex-jogador. 3 anos depois, 1893, aparecem os nomes de Luigi Altafini e Narcisa Previati, os avós de Mazola. De lá, eles seguiram para Piracicaba, onde o ex-jogador nasceu. Mazola hoje mora na Itália. Eu fui um imigrante ao contrário. Eu imigrei do Brasil para a Itália. Mas digamos que a nossa entrevista com ele foi feita em casa. Vou botar aqui um pouquinho para você matar a saudade um pouquinho do estádio aqui, ó. Nós estamos bem no estádio, você tá lá no telão. Oh, que beleza, estou vendo o estádio do Palmeiras. Eu acompanhei a colocação desse estádio, maravilhoso. Mazola tem até o lugarzinho dele guardadinho. Ele jogou no Palmeiras de 1956 até o ano da Copa, em 58. Do clube brasileiro foi para a Itália. Milan, Napoli, Juventus. Mas a transferência para a Europa tirou a chance do bicampeonato com o Brasil em 1962. Naquele tempo, quem jogava fora do país não costumava ser convocado para a seleção. Eu tenho uma grande tristeza, porque seguramente eu seria 3 vezes campeão mundial, como foi o Pelé. O Pelé tinha 17 anos, eu tinha 19. Mas eu vou te dizer uma coisa, porque uma coisa mais triste de tudo isso foi que alguns jornalistas me arrasaram comigo, dizendo que eu era brasileiro, que eu estava vendendo a camisa, toda aquela coisa ali, mercenário, e não era nada disso. Na Copa seguinte, Mazola entrou em campo para defender a Itália. Meus avós eram italianos, mas eu senti muito de não ter jogado com o Brasil. Ele é brasileiro, né, mas ao mesmo tempo ele representa toda uma comunidade de milhares e milhares de imigrantes que também tem esse amor pela sua nação, no caso pela Itália. Mazola e Dino Sani fizeram sucesso na Itália. Foram campeões europeus pelo Milan em 63. O atacante, inclusive, tinha o recorde de gols em uma edição da principal competição da Europa. Um tal de Cristiano Ronaldo conseguiu bater a marca em 2014. Mas o Mazola ainda defende o próprio recorde. Não. Eu cortei o negócio é o seguinte. Eu fui artilheiro da Copa Europa, a Copa dos Campeões, em 63. Eu fiz 14 gols em 9 jogos. Ronaldo é outro tipo de... é Champions League agora. Mazola, que hoje é comentarista de futebol, sabe que isso é assunto para mesa redonda. O que não se discute é a paixão interminável dele pelo time da Rua Palestra Itália. Um dia eu fui doar sangue, eu fui tirar sangue, fazer um exame de sangue, e quando eu via sair o sangue era verde. Então eu falei, não tem jeito, o Palmeiras estará no meu sangue toda a minha vida. Palmeiras é minha casa. Defesa que ninguém passa, nem atacante de raça. Esse é o Palmeiras.